Você já se perguntou qual é o som mais silencioso do mundo? Não é o som do vento nem o do mar, é o som de um corredor de hospital infantil à noite. Um silêncio pesado que não é paz, mas um eco de pequenas respirações, gemidos contidos e sonhos interrompidos. Eu sempre achei que estava pronto para qualquer desafio dentro de um hospital. Já vi ferimentos graves, cirurgias de risco, pacientes lutando contra o tempo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a ala infantil. Ali, cada quarto é um mundo. Um tem cheiro de tinta guache e risadas fracas. Outro tem um carrinho de brinquedo parado no canto, esperando um dono que talvez nunca volte para brincar. É um lugar onde a esperança e a dor se abraçam todos os dias e onde a força de uma criança é muitas vezes maior que a de qualquer adulto. Foi nesse cenário que meu coração se quebrou pela primeira vez. Meu nome é André. Sou enfermeiro há 14 anos. A maior parte da minha carreira foi no pronto-socorro geral, onde cada plantão é uma guerra contra o tempo. Acidentes, infartos, crises respiratórias, situações que exigem decisões rápidas e frieza para não deixar o emocional tomar o controle. Eu aprendi a criar uma espécie de armadura invisível, não porque não sentisse, mas porque não podia me permitir sentir ali. No pronto-socorro, hesitar por um segundo pode custar uma vida. Quando a coordenação me comunicou que eu seria transferido para a ala infantil, encarei como mais uma mudança de setor. Não me preocupei. Eu achava que, por ter visto tanto sofrimento, nada mais poderia me atingir com tanta força. Talvez por isso não me preparei emocionalmente. E esse foi meu primeiro erro. A ala infantil não é como as outras partes do hospital. Lá, o tempo parece ter outra lógica. Não existem apenas diagnósticos e exames, existem desenhos colados nas paredes, pelúcias ao lado dos monitores cardíacos, histórias contadas na hora da medicação para distrair o medo. No pronto-socorro, os pacientes chegam e saem rápido. Na ala infantil, muitos ficam semanas, meses, e você cria vínculos. Aprende o nome dos pais, das avós e até do cachorro que aparece em fotos na cabeceira da cama. E, inevitavelmente, você se apega. Me lembro do meu primeiro dia. Entrei no corredor estreito e fui recebido por uma explosão de cores. As paredes tinham murais de animais. Havia música infantil tocando baixinho e cada quarto tinha um detalhe único que mostrava a tentativa de transformar aquele lugar em algo menos assustador. Mas o que mais me marcou não foram as cores, nem os desenhos. Foi o olhar das mães e pais. Um olhar cansado, marcado por noites mal dormidas e pela angústia de viver em um lugar onde o amanhã é sempre incerto. No início, tentei manter a distância emocional. Cumpria meus deveres com eficiência, medicação no horário, conferência de exames, anotações impecáveis no prontuário. Mas bastaram poucos dias para eu perceber que, naquela ala, cuidar de uma criança doente ia muito além de seguir protocolos. Era segurar a mão de um pequeno paciente durante uma punção venosa, era brincar de quem pisca primeiro, enquanto colocava o oxímetro no dedo, era cantarolar uma música infantil para distrair durante uma injeção. E havia um peso extra: lidar com os pais. Alguns vinham com perguntas que eu não podia responder, outros imploravam por notícias boas, mesmo quando não havia. Eu sabia que qualquer palavra minha poderia ser interpretada como esperança ou como sentença, e isso me deixava constantemente em estado de alerta. No pronto-socorro, a morte, quando chegava, era rápida, muitas vezes inesperada. Na ala infantil, ela era lenta, anunciada. Um visitante indesejado que rondava os quartos, às vezes por meses, até decidir entrar. E esse processo de espera, essa convivência diária com a fragilidade, começou a mexer com partes de mim que eu acreditava blindadas. Foi nesse cenário que conheci pacientes
que mudariam para sempre minha forma de ver a vida. Crianças que, mesmo presas a soro e oxigênio, riam de piadas simples, que choravam não pelo medo de morrer, mas por não poder brincar no parquinho lá fora. E pais que aprendiam a se alegrar com pequenas vitórias. Um exame um pouco melhor, um dia sem febre, um sorriso depois de dias de apatia. O que eu não sabia era que, em breve, um desses pacientes quebraria a armadura que eu passei anos construindo e me mostraria que na ala infantil não basta ser enfermeiro. É preciso estar disposto a carregar parte da dor junto com quem não tem. Escolha a não ser senti-la. Foi numa manhã de terça-feira que conheci a Lara. Ela estava sentada na cama com um avental hospitalar azul claro, os pés pequenos balançando para frente e para trás, como se esperasse algo divertido acontecer. O quarto dela tinha cheiro de shampoo infantil e um mural com desenhos coloridos. Quando entrei, ela me olhou com um sorriso tímido, mas direto, e fez a pergunta que mudaria tudo. "Você vai me curar?" Eu não pensei. Não calculei a resposta. Não pesei cada palavra como costumo fazer. Apenas sorri e disse: "Vamos fazer de tudo para você melhorar logo." Naquele instante, percebi que havia acabado de contar a primeira mentira. Não porque eu quisesse enganar, mas porque não tinha coragem de dizer que o tratamento dela seria longo, doloroso e que as chances não eram tão grandes quanto todos esperavam. A mãe dela, sentada ao lado, segurava uma boneca com força, como se aquilo fosse uma âncora. O pai estava encostado na parede, braços cruzados, tentando parecer firme. O diagnóstico, leucemia agressiva, já tinha sido dado dias antes. Mas olhando para Lara, era impossível não se agarrar a qualquer centelha de esperança. Nos primeiros dias, criei uma rotina com ela. A cada troca de curativo, inventava uma história. Quando precisava coletar sangue, dizia que era para uma missão secreta que só crianças corajosas podiam cumprir. Entre as medicações, fazíamos pequenas corridas pelo corredor, onde ela, ligada ao suporte de soro, fingia ser uma piloto de corrida. Esses momentos se tornaram um refúgio para mim também. No meio de tantos casos pesados, Lara era luz. Eu chegava no hospital e já procurava seu quarto. Era impossível não se envolver. Mas o gatilho veio numa madrugada de plantão. Lara teve uma crise de dor intensa. Eu corri para o quarto, vi o rosto dela contraído, lágrimas escorrendo. Ela segurou minha mão com força e sussurrou: "Eu não quero mais brincar hoje. Posso só ficar aqui?" Sentei ao lado dela, sem saber exatamente o que fazer. Foi a primeira vez que vi o sorriso dela desaparecer completamente. Naquele silêncio, entendi que a doença não tirava apenas a saúde. Tirava pedaços da infância, roubava dias que deveriam ser leves e sem preocupações. A partir dali, comecei a perceber que minha resposta àquela primeira pergunta não tinha sido apenas uma mentira inocente. Ela era um pacto silencioso de que eu tentaria protegê-la da realidade por mais tempo do que pudesse. Só que proteger, naquela ala, significava também carregar um peso que ninguém te ensina a suportar na faculdade. Foi nessa madrugada que minha armadura começou a rachar. Eu sabia que cedo ou tarde a verdade iria se impor, mas até lá estava disposto a manter viva a chama da esperança dela, mesmo que no fundo eu soubesse que ela estava se apagando mais rápido do que eu queria admitir. Algumas semanas depois daquela madrugada, os exames de Lara começaram a mostrar pequenas melhoras. O hemograma estabilizou, a febre sumiu, apetite, que andava quase inexistente, voltou aos poucos. No hospital, todos nós aprendemos a ser cautelosos com boas notícias, mas com crianças é quase impossível não se deixar contagiar. Naquela sexta-feira, o médico responsável entrou no quarto sorrindo. A mãe dela segurou o resultado dos exames como se fosse um bilhete premiado. E Lara? Lara só queria saber se já podia voltar a correr.
Foi nesse dia que conseguimos levá-la para o jardim do hospital. O sol estava forte, mas ela usava um chapéu rosa que balançava enquanto ela andava ou tentava correr, empurrando o suporte de soro como se fosse um brinquedo. Ela parava para sentir o vento no rosto, ria sozinha e olhava para mim como quem diz: "Viu, eu estou melhorando." Aquele momento foi como um respiro profundo, depois de semanas vivendo debaixo d'água. Vi os pais dela rirem de verdade pela primeira vez. Até os outros pacientes que estavam no jardim pareciam inspirados pela cena. E no meu íntimo, algo começou a florescer. A esperança de que talvez ela fosse uma daquelas histórias raras em que a recuperação desafia todas as estatísticas. Passei a me dedicar ainda mais. Chegava antes do horário para ver como ela estava, acompanhava cada detalhe do tratamento e comecei a acreditar que minha presença ali fazia diferença real na recuperação dela. Era como se, por um breve período, eu tivesse recuperado uma ilusão que o tempo e a experiência tinham me tirado. A de que, se você se esforçar o bastante, se cuidar com todo, o coração consegue mudar o final da história. Os dias seguintes foram como um sopro de vida. Lara voltou a pedir histórias na hora das medicações, inventou apelidos engraçados para os médicos e certa vez tentou decorar meu crachá com adesivos que tinha ganhado. O quarto dela parecia mais alegre e o ar pesado da ala infantil ficava mais leve quando ela estava animada. Mas em algum lugar no fundo da minha mente havia uma voz sussurrando para não me deixar levar. Eu conhecia bem o comportamento da leucemia. Sabia que às vezes ela recuava apenas para voltar mais forte. Mesmo assim, eu escolhi silenciar essa voz. Escolhi acreditar na melhora, porque acreditar era mais fácil do que encarar a possibilidade de que tudo aquilo poderia ruir de um dia para o outro. Naqueles dias, eu vivia uma falsa vitória. Sentia que tínhamos encontrado o caminho certo, que a guerra estava virando a nosso favor. E, de certa forma, isso me fez baixar a guarda. Esqueci que, no hospital, a linha entre melhora e piora é tão fina que muitas vezes não conseguimos perceber quando a atravessamos. Essa trégua me deu força, me fez acreditar que se ela vencia, eu também vencia. Mas como logo descobri, a leucemia não perdoa sonhos. E quando ela voltou, veio para cobrar tudo o que tínhamos ousado sentir. A recaída não veio como um trovão. Ela chegou como uma sombra, lenta e silenciosa, até que, de repente, já estava por toda parte. Primeiro foi a fadiga. Lara, que dias antes tentava correr pelo corredor, agora se cansava só de andar até a porta do quarto. Depois veio a febre persistente que nenhum antitérmico parecia segurar. E, por fim, os exames. Aqueles mesmos papéis que semanas atrás traziam esperança, agora eram quase uma sentença. Eu estava de plantão quando o médico reuniu os pais dela para conversar. Fiquei do lado de fora, mas conheço bem o silêncio que se segue a más notícias. Não há grito, não há choro alto. Apenas aquele olhar perdido, como se tivessem acabado de ser empurrados para um buraco sem fundo. Quando entrei no quarto, encontrei a mãe dela ajeitando a fronha da cama, numa tentativa inútil de se ocupar, e o pai encostado na janela, olhando para fora, mas vendo muito além do que estava lá. Lara não perguntou nada naquele dia. Apenas me pediu para contar uma história enquanto eu trocava o curativo. Escolhi a de uma princesa que, mesmo presa numa torre, conseguia fazer o sol entrar pela janela todos os dias. Eu sabia que ela entendia a metáfora. Os dias seguintes foram uma espiral descendente. A doença voltou mais agressiva, exigindo tratamentos mais fortes e dolorosos. As brincadeiras diminuíram, os sorrisos rarearam. Eu me pegava várias vezes sentado ao lado dela sem saber o que dizer. E, pior, comecei a me perguntar se minha presença ainda fazia alguma diferença ou se eu estava apenas tentando me convencer disso para suportar o peso da impotência. Essa sensação começou a me corroer. Eu me pegava evitando olhar para os outros quartos com
Medo de ver mais crianças na mesma situação. À noite, em casa, eu fechava os olhos e não via descanso. Via o monitor cardíaco piscando ou o olhar dela tentando encontrar alguma resposta no meu rosto. No pronto-socorro, a dor era rápida e abrupta. Ali, era lenta, persistente e parecia ter decidido se instalar dentro de mim. O pior foi perceber que, mesmo com toda a minha experiência, eu tinha me deixado envolver pela ilusão de que poderíamos vencer. Agora, estava diante do peso da realidade e, cada dia que passava, me sentia mais fraco. Ainda assim, havia uma parte de mim que não queria desistir. Eu chegava cedo, fazia questão de cuidar dela pessoalmente sempre que possível e me esforçava para manter o pouco de alegria que ainda restava. Mas, por mais que eu tentasse, a tensão era constante. Eu sabia que estávamos numa contagem regressiva invisível. Não havia data marcada, mas eu sentia. Cada gesto dela, cada suspiro, cada silêncio, tudo dizia que o tempo estava acabando. Essa percepção me deixou à beira do colapso. A ala infantil, que já era um lugar pesado, começou a se tornar sufocante. Cada corredor parecia menor, cada quarto parecia carregar mais sombras. E no fundo, eu sabia que o pior ainda estava por vir. O dia chegou sem aviso. Era uma madrugada calma, o tipo de plantão em que o silêncio da ala infantil parece mais profundo. Eu estava revisando prontuários quando ouvi o chamado no rádio. Quarto 12, rápido. Corri. Quando entrei, vi a mãe de Lara segurando-a nos braços, murmurando palavras que eu não conseguia entender. O monitor cardíaco mostrava números instáveis. A respiração dela era curta e espaçada. A equipe se moveu de forma automática. Oxigênio, medicações, tentativas de estabilização. Mas havia um detalhe que só quem vive ali percebe. Às vezes, o corpo está na luta, mas a alma já decidiu descansar. Eu segurei a mão dela enquanto o médico fazia as manobras. Era pequena, quente e frágil, como se pudesse se desfazer a qualquer momento. E, mesmo com tudo acontecendo ao redor, ela abriu os olhos e me olhou. Não havia medo naquele olhar, apenas um cansaço profundo. E algo que parecia um obrigada. Minutos depois, o monitor parou. O som contínuo que todos temem ecoou pelo quarto. A mãe dela chorava baixinho, quase em silêncio, como se não quisesse acordar ninguém. O pai estava imóvel, fixando um ponto no chão. E eu me senti vazio, como se junto com ela, algo em mim também tivesse ido embora. Foi nesse momento que percebi a verdade crua sobre trabalhar na ala infantil. Não é apenas sobre salvar vidas, porque nem sempre é possível. É sobre estar ali, mesmo quando não há mais nada a fazer, e segurar a mão de alguém para que ela não atravesse sozinha. Depois que a equipe saiu, fiquei alguns minutos no quarto, ajudando a mãe a ajeitar o lençol, guardando os brinquedos num canto. O quarto parecia menor sem ela. A boneca que sempre ficava ao lado do travesseiro agora parecia deslocada, como se também tivesse perdido seu lugar. Enquanto fechava a porta, senti um peso no peito que não vinha só da perda. Era o entendimento de que, por mais que a gente queira acreditar no contrário, não somos donos do resultado e que talvez a nossa maior missão ali seja tornar o caminho menos solitário, mais humano, mais suportável. Naquela noite, saí do hospital e fiquei no estacionamento, parado, olhando para as luzes da cidade. Eu pensei em tudo que havia dito para Lara, na primeira mentira que contei, e percebi que, de certo modo, ela não tinha sido uma mentira completa. Porque mesmo que não tenhamos conseguido curar, no sentido médico, talvez tenhamos conseguido dar algo que vale tanto quanto: presença, carinho e dignidade até o último suspiro. Essa foi a minha descoberta. E ela veio com um preço que eu ainda carrego todos os dias. Nos dias seguintes à partida de Lara, eu caminhei pela ala infantil como quem carrega um peso invisível.
Cada quarto que eu entrava, cada criança que eu atendia, tudo me lembrava dela. Não era apenas a saudade, era a sensação de ter perdido uma batalha que eu tinha me convencido de que podíamos vencer. Cheguei a cogitar pedir transferência. A ideia de enfrentar de novo aquele ciclo de esperança e perda parecia insuportável. Eu já não conseguia dormir direito, e mesmo em casa, longe do hospital, o cheiro dos corredores, o som dos monitores e a imagem do rosto dela me perseguiam. Foi numa terça-feira, cerca de uma semana depois, que a mãe de Lara voltou ao hospital. Eu a vi de longe, no corredor. Ela segurava algo nas mãos. Pensei que talvez tivesse esquecido documentos ou viesse buscar pertences. Quando se aproximou, percebi que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. André, a Lara deixou isso para você, disse, estendendo um papel dobrado. Quando abri, meus olhos se encheram d'água. Era um desenho. Nós dois sentados no jardim do hospital, ela com seu chapéu rosa, eu com meu crachá cheio de adesivos coloridos. Acima, escrito com letra infantil, meu amigo André. Não consegui falar nada por alguns segundos, apenas segurei aquele pedaço de papel como se fosse algo frágil demais para o mundo. A mãe dela continuou. Ela dizia que você fazia ela esquecer que estava doente e que, se pudesse, queria que você cuidasse de todas as crianças daqui. Naquele instante, entendi algo que nenhuma aula, nenhum treinamento, nenhum protocolo poderia ensinar. O que fazemos vai muito além de administrar medicamentos e seguir tratamentos. É sobre tocar vidas, mesmo que seja por um tempo curto. É sobre estar presente de verdade. O desenho dela ficou guardado na minha bolsa por semanas, até que resolvi colocá-lo no meu armário, no hospital. Ele está lá até hoje, amassado pelo tempo, mas intacto no significado. Toda vez que penso em desistir, olho para ele e lembro que, embora eu não tenha conseguido salvá-la, eu estive ali. E para ela, isso foi suficiente. Aquele momento não curou minha dor, mas deu sentido a ela. Não apagou a perda, mas iluminou o caminho que eu ainda tinha que percorrer ao lado de outras crianças e famílias. E de alguma forma me fez perceber que, no fim, não é só a vida que conta, é a forma como a gente preenche os dias que restam. Foi assim que Lara me quebrou por dentro e, ao mesmo tempo, me reconstruiu de um jeito que eu nunca mais vou esquecer. Trabalhar na ala infantil me ensinou que nem sempre o nosso papel é vencer. Às vezes, é apenas estar lá. Aprendi que a vida não se mede apenas pela quantidade de dias, mas pela intensidade com que somos amados e amamos. E que, por mais que a medicina tenha avançado, ainda existem batalhas que não podemos ganhar com remédios, exames ou cirurgias. O que podemos oferecer sempre é humanidade. Podemos sentar ao lado de um leito e ouvir, mesmo quando não temos respostas. Podemos transformar uma coleta de sangue em uma missão secreta. Podemos segurar a mão de alguém nos seus últimos instantes e garantir que, ao menos nesse momento, ele não esteja sozinho. Lara me ensinou que na ala infantil, cada pequeno gesto importa. Uma piada mal contada, um adesivo colado no crachá, um passeio até o jardim. Tudo isso pode ser a memória mais feliz de alguém que está vivendo seus últimos dias. E, quando percebemos isso, entendemos que nosso trabalho não é só técnico, é profundamente humano. Eu ainda carrego cicatrizes dessa experiência. Existem dias em que lembro do sorriso dela e sinto o peso da perda. Mas também existem dias em que olho para aquele desenho no meu armário e penso que de algum jeito consegui fazer diferença. Mesmo que não tenha sido a cura, foi cuidado. Mesmo que não tenha sido a vitória que eu queria, foi amor. E essa é a lição que fica. Não subestime o poder de estar presente. Porque para quem está enfrentando o fim, o simples fato de não se sentir esquecido pode ser a maior vitória. Então,
Agora eu pergunto a você que está ouvindo essa história. Você já esteve ao lado de alguém nos seus últimos dias? O que isso mudou em você? Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal para que possamos continuar contando relatos que merecem ser ouvidos. Compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que, mesmo diante da perda, ainda existe beleza na presença. E juntos vamos dar voz às histórias que não podem ser esquecidas.